Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Tudo bem? Boa noite, todo mundo. Sejam bem-vindos à nossa live. Desculpa o atraso. Vamos começar aí a nossa sequência de lives sobre o TEA, sobre o autismo. Gente, áudio e vídeo ok? Estão me vendo e me ouvindo? Então vamos lá, pessoal. Boa noite, pessoal que está chegando. Vamos curtir e compartilhar a live. Hoje a gente vai falar sobre os tipos, né, mais comuns, ou os que a gente mais utiliza, mas vamos conhecer alguns outros também sobre intervenção terapêutica para crianças e adolescentes e adultos dentro do transtorno autista. Por favor, pessoal, se alguém puder me dar um ok em relação ao áudio e ao vídeo, só para eu poder continuar. Então, boa noite para o pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. Eu vou me apresentar. Então, meu nome é Viviane, eu sou neuropsicopedagoga, trabalho aqui no Japão na área de desenvolvimento infantil com crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagens, transtornos, distúrbios, enfim. E venho aqui quinzenalmente no portal para conversar com vocês sobre neurodesenvolvimento, desenvolvimento infantil. E a gente está aí numa série de lives falando sobre a questão do autismo. Trago algumas informações mais voltadas para a nossa comunidade aqui no Japão, mas a galera que está me acompanhando aí, que é do Brasil, que o pessoal de Portugal, que tem me mandado as mensagens inbox, sejam todos bem-vindos, ok? Boa noite, Stay Love, boa noite, bom dia, Vera. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Então, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, vocês podem mandar no decorrer da live. O que eu não consegui ler, porque as mensagens às vezes sobem muito rápido, eu respondo o inbox depois, tá? Ou o que der a gente vai falando na live. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem estar escrevendo, que a gente vai batendo um papo aí, conversando um pouco sobre essas técnicas, os métodos, as abordagens, enfim, o que tem, o que já existe e o que tem de novo, o que tem e a gente não sabia que existia para intervenção com crianças dentro do espectro. Boa noite, Ju, boa noite, Cristiane, pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. Maria do Carmo Queiroz, boa noite. Esther, obrigada, áudio e vídeo, ok, então vamos lá. Obrigado pelo retorno. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre esses assuntos. Vera Silvia Oliveira Souza, boa noite, sejam bem-vindos. Dúvidas aí, gente, só escrever. Mais uma vez, desculpa o atraso, mas vamos lá. Então, vou trazer para vocês algumas informações, né, sobre o que a gente utiliza, tanto aqui na clínica onde eu trabalho, quanto os meus amigos que estão no Brasil, o pessoal de Portugal que eu tenho conversado, o que a gente está conseguindo trazer, né, ou o que já tem, o que já está sendo feito, em relação a processo terapêutico, a intervenção terapêutica para crianças e adolescentes, enfim, né, adultos dentro do espectro autista. E aí alguns resultados positivos, né, que vêm sendo apresentados aí nesses tipos de intervenções. Então, desde o momento que a gente recebe a criança a pessoa com o diagnóstico de autismo, tanto a família quanto o espaço terapêutico ou o profissional que vai atender essa pessoa, esse indivíduo, a gente faz primeiro, lógico, uma avaliação, uma anamnese. Aqui no Japão a gente já pega essas crianças, esses adolescentes vindo com um diagnóstico médico, né? Então, as crianças que buscam espaços igual o que eu trabalho já vêm com um diagnóstico fechado pelo médico, já vem com o grau, a gente falou nas outras lives mais ou menos sobre isso também. E aí a gente faz o nosso plano terapêutico, o nosso processo de intervenção para essa criança, né?
Como também já falei em algumas outras lives, acho que a questão da intervenção precoce, ela é unânime, né? A gente que trabalha no meio sabe o quão importante é quando se inicia, logo que descobrem ou logo na mais tenra idade, que a gente já tem uma ideia sobre essa avaliação diagnóstica que o médico faz e que realmente aparece lá, consta. E aí, quanto mais cedo a gente conseguir fazer essa intervenção, melhor é, né, a capacidade da criança de acomodar esse aprendizado, de assimilar esse aprendizado é maior, né? Então, quanto mais intervenções a gente fizer nessa base, desde eles novinhos, melhor fica, né? Essa criança vai acumular um repertório de aprendizado muito maior durante o longo da sua vida, mas também é possível que a gente realize trabalhos de intervenção com crianças e com adultos. Claro que vai ficar um pouco mais difícil, o processo vai ser um pouco mais demorado, mas é possível também, tá? Então, vamos falar um pouquinho assim, quais que existem, quais que são usados, alguns que têm usado e têm dado uma diferença, então a gente vai falar um pouquinho sobre eles, né? Quando a gente leva a criança ou adolescente para um processo de terapia, a gente tem que partir do princípio de que eu tô levando ele para fazer um tratamento com um profissional habilitado, né? É o primeiro passo, um profissional qualificado, para que ele consiga desenvolver a minha criança naquilo que eu, né, responsável por ela, acho que precisa. E muita gente às vezes chega pra gente e fala, não, eu acho que é uma questão de fala, então busca a terapia da fala, que é o primeiro sinalzinho, não, porque eles dão outros sinais, mas é o primeiro que eu posso dizer assim, que eu sinto pelas mães, que é o que mais incomodam, né? Eu acho que é os que mais incomodam. Só um minutinho, gente, deixa eu só olhar uma coisa aqui. Só um minutinho. Ah, tá. Não, tá tudo bem. Ah, tá bom. Tá, deixa eu só confirmar aqui, pessoal, que eu acho que eu recebi uma mensagem, mas acho que ela tá enganada. Então, e aí, que é o que mais incomoda os pais, que é a questão da ausência da fala, né? Então, apesar da criança já ter demonstrado que existe alguma questão ali de déficit de aprendizado ou de uma dificuldade de aprendizado, mas as coisas acabam passando porque é novinho, aí aqui os médicos acabam falando que, daqui a 1 ano e meio a criança melhora, daqui a 2 aninhos a criança já vai ter melhorado, enfim. E aí a ausência da fala é o que dá um start ali de que tem alguma coisa que não tá bacana. E aí as mães acabam indo buscar uma ajuda, né, uma terapia. E aí a terapia da fala, que no caso é a fonoaudiologia, acaba sendo a responsável, vamos dizer assim, pela entrada da criança para realizar uma intervenção, um processo terapêutico. E aí ali, dessa questão da ausência da fala ou de uma repetição, né, a gente falou bastante sobre a questão da ecolalia das crianças, né, dos adolescentes, e aí é um dos assuntos que chama a atenção dos pais e eles buscam uma resposta para aquela questão que está ali presente e ele quer saber o que está acontecendo. Então, a grande maioria vem em busca, né, da terapia da fala, que é a fonoaudiologia. Mas, dentro dessa conversa que a gente faz com os pais, desse momento inicial, a gente percebe que existem outras questões que precisam ser tratadas também, né? Muitas vezes existe uma questão motora que precisa também ser trabalhada, às vezes é uma questão comportamental, né? Que também precisa ser trabalhada. E aí a gente vai vendo, aí chega na questão da aprendizagem, porque se tudo isso aí não tá meio que ajeitadinho, é natural que a aprendizagem fique prejudicada, e ela vai ficar, né? Então é um trenzinho, na verdade, é uma questão que vai puxando a outra questão, né? E para que esse trem ande de uma forma certa, a gente precisa ali estar o tempo todo acertando esses vagões, né? Às vezes tirando uma carga de um vagão, colocando para o outro, do outro para um, para a gente conseguir dar uma normalizada nesse trem, para ele conseguir
andar. Mas acaba sendo realmente a questão da fonoaudiologia, é onde as mães acabam vindo para buscar um atendimento porque tem o problema da fala. E aí a gente consegue fazer uma avaliação um pouco mais completa, e aí a gente vai vendo que existem outras pequenas falhas aí nesses vagões que precisam também de um atendimento. E aí a gente consegue fazer um plano de trabalho bacana e aí trazer outras terapias para o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente. Além da intervenção precoce, né, que quanto antes melhor, quanto mais tempo essa criança tiver dentro de um processo de estímulo e de terapia, melhor né, porque mais ela vai consolidando essas informações e isso vai se transformando em aprendizado, né, no cérebro dessa criança. A gente consegue fazer com que a família, né, entenda que a necessidade dessa terapia, a necessidade de estar participando sim junto desse processo terapêutico, porque a gente não faz milagre sozinho, tá? O pessoal que tá chegando, sejam bem-vindos. Juliana Nakazaki, minha psicóloga linda, beijo. Boa noite, Vivi, ótimo tema, parabéns, obrigada, Ju. Juliana Nakazaki é psicóloga aí também do portal, um beijo grande para você. Boa noite, pessoal do portal Mie. Estamos aqui já conversando com a galera, sejam bem-vindos. Obrigado, portal, pelo espaço. Mais uma noite aí falando aí sobre essas séries de live sobre o autismo. Tá. Tô lendo os comentários. Então, pessoal, e aí a gente conseguindo fazer essa questão do trenzinho, né? A gente consegue fazer com que as coisas fluam da melhor maneira possível. Porém, esse trenzinho não vai andar sozinho, só no processo terapêutico e com as terapias, né? A gente precisa da parceria primordial da família, né? Eu acho que os pais precisam estar juntos, precisam entender como funciona essa questão para poder ajudar também. E a questão escolar. Parceria com a escola é fundamental, a gente precisa saber o que a escola faz, saber como esse indivíduo está dentro dessa escola, qual tipo de formação, o que essa escola está esperando que essa criança melhore ou que essa criança adquira de conhecimento ou de habilidades, né? Hoje a gente não fala mais só questão de conhecimento, principalmente dentro do espectro, né? Existem muitas crianças com déficit de habilidade, seja social, seja né, da fala, enfim, que realmente precisa aí de alguns rearranjos para que essa criança consiga ter um melhor desenvolvimento. Então, a gente precisa saber o que a escola, a família espera para a gente poder fazer um trabalho de intervenção adequado. E aí, dentro desses trabalhos, existe uma gama de terapias que a gente pode estar trabalhando. Dentro delas, claro, a gente tem a área da fonoaudiologia, a gente tem o pessoal da área da psicologia, Juliana e companhia, né, que realizam um trabalho de comportamento muito bacana, né, de modulação, enfim, que atua nessa área aí mesmo de as crianças que têm uma questão de uma agressividade muito grande, ou as crianças que têm a questão da hiperatividade muito acentuada, ou que tem algum outro transtorno, né, uma comorbidade junto com o TEA, então é o TEA e tem o TDAH, é o TEA e tem o TOD, e aí, enfim, fica aquela bagunça ali de informação dentro desse cérebro, dessa criança, desse adulto, e aí precisa sim de uma ajuda externa, né, um profissional da área para poder, junto com ele ali, organizar todas essas questões e fazer com que ele se desenvolva bem. Então, a gente tem a questão da fonoaudiologia, que ajuda muito dentro das crianças, principalmente que tem a ecolalia ou que tem ausência de fala, e aí precisa ser trabalhado muito isso. A questão da psicologia, né, que os psicólogos trabalham nessa questão, às vezes é um excesso de timidez ou é um mutismo seletivo, então isso tudo precisa ser verificado, porque às vezes a gente acha que é alguma coisa da área da psicologia. Ah, não, ele não fala em alguns lugares e aí, né, ele tá dentro do mutismo seletivo, mas aí às vezes também não é só isso, então não é só da área da psicologia, e aí a gente vê que faz uma avaliação com a fono e aí ela descobre que tem algo motor, alguma coisa ali dentro
do aparelho fonoaudiológico da criança não funciona, então tem alguma coisa ali que precisa ser revista, e aí vai para fisioterapia, enfim. Acaba virando um carrossel de informação, a gente chega por causa de uma questão, e aí quando a gente começa a mexer, começa a avaliar, a gente vê que existem tantas outras ainda que fazem com que aquele indivíduo esteja naquela situação e que precisa melhorar tudo. E aí, pra gente melhorar tudo, a gente precisa melhorar com todos, né? Boa noite, Júnior. Seja bem-vindo à nossa live. Pessoal que tá chegando, sejam todos bem-vindos. Curtam e compartilham a página do portal, a página da NeuroKids, tá? Lá vocês têm bastante informação também falando sobre neurodesenvolvimento e neuroeducação, ok? Então, a gente tem aí, por um primeiro momento, as meninas da fonoaudiologia, a gente tem a psicologia, a gente tem a fisioterapia, né? Que faz esse trabalho também aí de desenvolvimento motor, que ajuda muito, né? Ajuda muito a questão da fala, ajuda muito a questão da segurança, até a segurança emocional, né? Se a criança tem uma segurança física, de ter um corpo que ela se reconhece, que ela reconhece e que ela sabe como conduzi-lo, né? Isso faz com que ela sinta uma segurança bacana, boa, e aí o emocional dela também se fortalece. Então a fisioterapia também é extremamente importante, né? Dentro da fisioterapia a gente tem alguns ramos, né? A gente tem a psicomotricidade, que também é utilizada, tem sido muito utilizada pelas crianças, né, e os adolescentes dentro do transtorno do autismo. Estão fazendo um trabalho muito bacana, principalmente no Brasil, um pessoal de algumas clínicas com uma equipe de psicomotricista muito boa, que tem desenvolvido muitas técnicas para trabalhar diretamente com crianças autistas e que tem dado certo também. A gente tem a questão também da ecoterapia, né? Quem assistiu algumas lives anteriores num centro clínico em São Paulo, né? Onde eu visitei, eu fiz uma live falando sobre o processo terapêutico lá no Brasil. É um centro clínico e lá eles têm a ecoterapia também, que é feita por profissionais da fisioterapia, e aí o contato com o cavalo, a marcha do cavalo, e aí eles fazem todo um trabalho aí também de marcha e de desenvolvimento físico, usando, né, utilizando-se desses animais para fazer a terapia com as crianças, que tem dado também muito, muito certo. Então também é uma opção de intervenção terapêutica, também ajuda sim no desenvolvimento, principalmente para os que têm a questão física comprometida, né? Então também acaba sendo aí um recurso terapêutico. A ecoterapia também é bem bacana. A gente tem também uma questão de alguns têm chamado de terapia nutricional, né? Eu tenho conversado com alguns nutricionistas aqui do Japão também, alguns nutricionistas que têm me trazido algumas informações sobre essa questão alimentar dentro do autismo, né? Então, não é que exista uma restrição do que precisa comer ou do que não pode comer, mas eles têm aí alguns estudos que falam sobre... E, pessoal, eu vou ter que... Só um minutinho. Ah, tá. Comi. Tem algumas questões que falam sobre alimentação nutricional para criança de TEA. Gente, só um minutinho, tá? Oi, pessoal, gomem, né? Opa, peraí, de novo. Só um instante. Oi, gente, comei, né? Deixa eu só ver aqui se tá tudo certo. Só um minutinho. Ah, é verdade. Eu acho que... Tô aqui na clínica, pessoal, e aí o telefone tá tocando.
Mas vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Então, aí falando da terapia nutricional, né, que eu tenho falado com algumas pessoas sobre a questão da alimentação, né, de seguir uma alimentação mais restrita, de tirar alguns alimentos, e realmente a gente percebe que existe uma alteração, né, tem crianças que melhoram muito quando a alimentação é retirada, por exemplo, o leite e alguns outros derivados. A gente percebe que o desenvolvimento dessa criança tem melhorado bastante por causa da alimentação. Então, a terapia nutricional tem dado certo, né? Tem aparecido, tem surtido alguns resultados. A questão do doce também, né? Que quando faz uma dieta que dá uma cortada nessa questão da ingestão de açúcar, a gente percebe também que as crianças têm mudado muito o comportamento, né? Então, também é bacana, tá? Então, tem dado muito certo, e aí tem alguns pais que buscam esse tipo de terapia, e aí tenta conciliar com o processo terapêutico comum de levar a criança na terapia e tal. Então, essa parte da alimentação tem surtido resultado bacana, né? Aí cada família vai buscar a sua informação de como que isso funciona e aí tenta fazer, mas tem dado resultado. Aí a gente tem também, por exemplo, os TOs, né? Os terapeutas ocupacionais, que têm desenvolvido um trabalho muito bacana também, né? Junto com a terapia. Gente, só um minuto, vou ter que ir ali de novo. Foi, gente. Acho que agora vai parar. Mas vamos lá. Gomem, né, pessoal? Peraí, deixa eu só ver se... Vamos ver. Vamos ver se agora vai. Se parou ali, né? Então, a gente vai falar do TO um pouquinho, né? Sobre a terapia ocupacional, que também tem feito um trabalho que também é bacana. E o TO, ele tem trabalhado diferente, óbvio, né, do fisioterapeuta, mas assim, eu acho que são atividades que se complementam, e aí a psicomotricidade também complementa todo esse trabalho aí que age e fala em relação ao corpo. Então, uma
terapia complementa a outra, na verdade, né? A gente não consegue, por vezes, ter um resultado positivo realizando somente uma terapia ou um processo de intervenção, que por mais que a gente ache que é o mais adequado, às vezes não é válido só para aquilo que a gente precisa, tá? E aí a terapia ocupacional, ela vem para orientar e ajudar essas crianças e esses adolescentes no desenvolvimento mais do dia a dia, né? Então, nas questões mais básicas que nós conseguimos desenvolver e que as crianças têm uma grande dificuldade de realizar. Então, às vezes comer sozinho, se trocar, fazer a higiene sozinho, ir no banheiro sozinho. Então, eles vêm aí fazendo um trabalho nessa área de desenvolvimento social também, porque acaba indo também para essa área. E aí eles fazem um pré-preparo muito bacana dessas crianças para quando vai para a escola ou até mesmo para suas habilidades normais que a gente acaba fazendo em casa ou em qualquer outro ambiente. Então a terapia ocupacional também é muito bacana. E aí a gente tem também o pessoal da terapia cognitiva comportamental, que é o pessoal do TCC, que há algum tempo alguns profissionais vêm trabalhando dentro das crianças com TEA e aí vem desenvolvendo um trabalho também que é complementar, né, a todos esses outros profissionais que já trabalham com as crianças e que também tem tido resultados muito bacanas, né? E aí para isso eles precisam que a criança tenha já um desenvolvimento que não tenha a questão da DI tão marcante, né? A gente já viu sobre crianças com autismo e com deficiência intelectual e crianças que não têm a deficiência intelectual ou ela tem muito leve, ou a gente tem as crianças com a questão do hiperfoco e aí com uma inteligência extremamente grande para determinado assunto, e aí tem alguns profissionais que a gente tem até, fica um pouco na dúvida se existe uma alta habilidade, né, dentro daquela criança que está no autismo, que está dentro do espectro, se caracteriza como uma alta habilidade, e aí também como que a gente trabalha com isso, porque a gente acaba tendo mais preparado para ensinar habilidades mais simples que as crianças ainda não conseguem fazer ou que aquele adolescente ainda não tem. E aí como é que faz com a criança que está no espectro e tem alta habilidade? Como que a gente trabalha, né? E aí a terapia cognitivo-comportamental tem feito um trabalho muito bacana em relação a isso, também para desenvolver essa parte da cognição e tentar trazer esse comportamento para que ele fique ali de acordo com aquilo que a criança já aprendeu ou que ele já sabe, né? Ou se está em déficit, o que precisa fazer para levantar esse déficit e para trazer ali dentro do que a gente espera de um comportamento comum, dentro do que a gente espera de um desenvolvimento saudável. Então, a gente tem aí o pessoal da terapia cognitivo-comportamental que também tem feito bastante estudos e bastante intervenção com criança dentro do autismo. E aí também tem a questão de medicação, algumas crianças acabam sendo medicadas, porque mesmo com um processo terapêutico e com as intervenções, por mais adequadas que sejam, acabam às vezes não surtindo o efeito que se espera, né, porque precisa aí de uma introdução medicamentosa. Então, às vezes precisa aí tomar um risperidona, uma clozapina, um medicamento para tentar regular internamente esse cérebro aí que está num processo de desregulação constante. Então, tem horas que a terapia flui por si só, e tem momentos em que precisa se realizar uma intervenção medicamentosa, né? E aí essas intervenções medicamentosas é só, pra mim, né? Eu acho que assim, em último caso. Aí, quando realmente a gente vê que as coisas não estão fluindo, a terapia não tá por si só dando certo, e aí, ou então a criança está se colocando em risco, alguma coisa assim, aí ok, vamos pensar na possibilidade de medicar, né? Juju, boa noite, minha filha está na creche japonesa, ela entrou com 2 anos e com 4 anos a professora dela veio falando pra mim que ela era diferente, que gostava de ficar só.
Aí perguntou pra mim se podia levar ela no médico pra saber o que tinha. Foi descoberto que ela tem autismo leve. Aí fizemos vários testes e hoje ela está com 6 anos. Levo no médico japonês, mas como sou brasileira, é muito bom saber desse assunto com vocês. Aqui a gente tem, né, Ju, existe também, eu estive numa terapia com japonesa, né, uma psicopedagoga japonesa. Eu assisti a terapia dela, eu estive no espaço dela, né, e realmente é muito parecido, pelo menos na questão da psicopedagogia, a abordagem, a forma com que ela trabalha, inclusive o setting terapêutico, a sala é muito, muito próximo do que a gente tem aqui, né, no Japão, do que a gente tem no Brasil, enfim, então é muito parecido, e a forma com que ela trabalha com a criança, né, no caso era uma adolescente, e era muito parecido com a forma com que nós, profissionais brasileiros, atuamos. O problema, né, Ju, é a questão de entender o feedback que esse terapeuta japonês dá. Então é um pouco mais difícil mesmo, né? Porque ele vai falar tudo em Nihongo e aí quando a gente não entende muito fica difícil. Mas enfim, existem sim alguns espaços, né, alguns centros terapêuticos, e aí no caso que a gente consegue ter um profissional brasileiro. Eu trabalho aqui em Nishio, por exemplo, então aqui a equipe, a gente tem um profissional japonês, né, mas o restante da equipe somos todos brasileiros e aí a gente consegue dar um retorno para os pais na nossa língua, então eu acho que fica um pouco mais fácil, né, mas se na sua região não tem, espera que a gente vai abrir uma por aí. Tô brincando, pessoal, mas provavelmente, né, então assim, existem esses profissionais, existem esses tipos de terapia, né? E aí dentro de cada terapia, de cada função, né, fono, físio, psico, o TO, e aí eles têm ali as suas técnicas, as suas abordagens, as suas linhas de trabalho, e aí cada uma dessas profissões, cada uma dessas terapias tem uma gama de informação aí que pode ser trabalhada, né? E existem alguns que são métodos, outros que são realmente abordagens, alguns o próprio terapeuta com a vivência daquele trabalho acaba descobrindo qual a melhor forma. Porém, dentro do autismo, assim como o espectro, a gente fala lá do guarda-chuva, realmente, né, a gente tá todo mundo ali embaixo, as terapias também, tá? Não existe fórmula única e definitiva que vai dar certo para todas as crianças e ela vai dar certo para tudo e para todos, né? Não, porque às vezes, por exemplo, existem alguns métodos que são excelentes para algumas crianças e que não têm a menor resposta, né, de nada para outras crianças. Então, nem sempre o que eu busco ou o que eu acho que aquela técnica vai ser importante, ela vai funcionar. Tá? Então a gente tem essa questão aí que às vezes a gente acha que tal coisa vai ser bom e aí para aquela criança não flui, né? Mas a gente precisa tentar, né? Assim como as crianças, né, as pessoas que estão dentro do espectro autista são únicas, o processo que a gente trabalha com eles também são, né? Nem sempre o retorno que eu tenho com uma criança eu vou ter com a outra, né? Mas para isso eu preciso tentar. Então, o primeiro passo é eu saber quais que existem. Então, a gente tem a psicomotricidade, a gente tem a ecoterapia, fonoaudiologia, a questão da terapia nutricional, né, que a gente falou um pouquinho sobre ela. A gente tem a psicopedagogia, a psicomotricidade, a fisioterapia, e aí vai, né? E essa gama aí de terapias que eu tenho, que eu posso estar utilizando, quanto maior o acesso eu tiver, né, a elas, e quanto maior a necessidade for dessa criança, se eu conseguir fazer essa rede de apoio, o processo de evolução dessa criança vai ser melhor, né? Vai ser melhor e vai ser maior. Quando eu não tenho acesso a essas terapias, essas intervenções, eu preciso buscar ou entender e saber como funciona, ou então métodos de como fazer. E aí não tem jeito, né? Então a gente tem pais aqui no Japão que tem um problema muito grande. Mas onde eu moro, na região que eu estou, não tem ninguém não tem nenhuma clínica, não tem ninguém que faça esse tipo de atendimento, e aí os pais acabam se vendo sem ter o que fazer. E aí recorrem às escolas especiais,
né? Dentro das escolas especiais aqui no Japão, tem os profissionais, tá? Então tem, às vezes não é sempre que fica, mas tem. Tem psicólogo, tem fono, tem fisioterapeuta, né? Mas eles às vezes é 1 ou 2 para a escola inteira, então não é tão específico. E aí os hospitais, né? Os que a gente chama lá no Brasil de posto de saúde, mas os hospitais aqui também tem, né? As psicólogas, mas aí é de 15 em 15 dias ou uma vez por mês, então fica um pouco mais difícil que esse processo terapêutico aconteça de uma forma boa, porque é muito tempo, né? De uma consulta para outra demora-se tempo demais. Então aí às vezes as mães acabam não vendo um resultado positivo. Mas enfim, aí tem que correr atrás, tem que gamotear, de repente muda para uma província maior ou que tenha mais opções desse tipo de tratamento para conseguir ajudar aí e auxiliar as crianças, ok? Mas a gente sabendo que existem essas opções de tratamento e de intervenção, fica mais fácil da gente conseguir correr atrás aí de uma ajuda, de uma possível ajuda, né? E existem alguns centros aí de desenvolvimento infantil que faz esse tipo de trabalho, que oferece esse tipo de trabalho. Aqui na região de Nishio, onde eu tô, a gente tem, a equipe terapêutica que trabalha aqui, nós somos, tem a área da psicopedagogia, tem a área da pedagogia, tem a fonoaudiologia, a psicologia, fisioterapia, a neuro, né, no caso a neuropsicopedagogia, e a gente tem o terapeuta em japonês também, então a gente acaba aí conseguindo, não temos todos, né, assim, né, o TO, a terapia nutricional, mas a gente acaba aí tendo uma equipe bacana para conseguir fazer com que o desenvolvimento dessas crianças melhorem, né. Então, busquem esses espaços, busquem essas terapias, esses locais onde vocês vão encontrar ajuda. Porém, como eu falei, a gente não faz nenhum processo terapêutico sozinho. Se a gente não tiver a família junto para estar dando um suporte, porque a gente não tá com as crianças o tempo todo, né? As crianças não estão em processo terapêutico o dia inteiro, a semana inteira, então, né, não tem como a gente saber o que está acontecendo enquanto elas não estão conosco. Mas é importante que vocês entendam, que vocês saibam o que que vocês conheçam, para poder fazer esse trabalho de manutenção. Eu sempre falo, né, que a gente precisa de manutenção de terapia, né? E aí vocês fazendo essa manutenção da terapia, sim, o processo das crianças fica muito mais tranquilo, fica muito melhor. E sim, eles conseguem se desenvolver muito mais do que quem não faz, ou fica só dentro da escola, ou fica só em casa, e aí ele fica sim com um déficit de desenvolvimento, e aí vai acarretar no aprendizado dessa criança. A probabilidade dela continuar e levar essas dificuldades para a adolescência e para a vida adulta vai ser maior, né? Então, quanto mais lacunas, quanto mais buracos no desenvolvimento fica, mais ela vai ter questões aí a ser trabalhadas dentro da adolescência e dentro da vida adulta. Então, né, precisa ser muito bem vista pelos pais, né? A gente sabe que no momento do diagnóstico é um baque, muitas mães chegam não sabendo muito o que fazer, a quem recorrer. Às vezes a escola fala que tem alguma coisa que está errado, mas as mães não sabem o que é, e aí quando vai buscar e faz todo esse processo, que é um processo que às vezes demora até conseguir o laudo, até conseguir o diagnóstico, e aí tem a questão da aceitação da família, e aí depois que vai iniciar a busca e a procura da terapia, nisso a gente já perdeu um tempo aí, né? E dentro do autismo, todo tempo é precioso, né? Então, 5 minutos, 10, 15, 20 minutos, todo tempo que a gente tem para fazer uma intervenção com essas crianças, ele é valioso, né? Então, a gente precisa saber, a família precisa saber o que está acontecendo e aí ir atrás, né? Então, dentro dessa gama de informação que a gente tem aí, de todas essas terapias que, sim, estão disponíveis, né? A gente está aqui justamente para isso, para atendê-los, né, para ajudar no desenvolvimento dessas crianças e fazer com que elas tenham aí uma fase de adolescência, cheguem na vida adulta de uma maneira tranquila,
de uma maneira boa para que consiga, de repente, desenvolver um trabalho bacana ou fazer um estudo bacana e aí conseguir ter uma vida dentro dos padrões que a gente geralmente espera, né? Mas para isso tudo a gente precisa de auxílio. E aí todas essas intervenções que se faz estão dispostas e disponíveis aí aqui pra gente no Japão. A gente tem o pessoal do Brasil, as APAES trabalham muito nesse sentido, a ACD também tem algum trabalho voltado para crianças dentro do espectro que tem alguma condição, né? Então é DI, ITEA, e aí tem uma deficiência intelectual muito forte ou tem uma deficiência motora, né? E dentro dessa deficiência ela tem também o autismo, e aí tem um comprometimento maior em relação ao desenvolvimento físico e motor, enfim. Existem alguns locais aí que estão aptos e preparados para trabalhar junto, né? Trabalhar com eles e junto deles. E aí é só a gente correr atrás desses lugares, desses espaços, para que a gente possa oferecer o melhor desenvolvimento, claro que de acordo com o que cada criança necessita. Mas para vocês saberem o que funciona, o que tem, são essas terapias que a gente pode buscar, né, através desses profissionais. E ver o que se enquadra e como é que o desenvolvimento dessa criança se dá em 6 meses, em 1 ano, se houve uma evolução, se não houve, se acha que aquele processo de terapia está sendo adequado, né? E isso tudo é sempre conversado com os pais, é sempre orientado. O acompanhamento da evolução das crianças dentro do autismo, dos adolescentes também, enfim, é necessário, né? A gente precisa saber porque são pequenos avanços que eles têm, mas que quando a gente faz uma avaliação geral, se torna um grande avanço. Então, muitas queixas dos pais que chegam aqui, vem com questões que, não faz isso, não faz aquilo, não isso, não aquilo, e aí em 6 meses, 8 meses, a gente vê uma evolução de que, nossa, olha só como foi bacana, de como deu certo, de como aconteceu, né? Então a gente tem que buscar. Primeiro a gente tem que saber como eu dei várias informações aqui para vocês, a live tá cheia de terapia e de processo de intervenção que tem dado muito certo, né? Tanto aqui quanto no Brasil. O pessoal de Portugal tem falado muito também dessas terapias, né, que tem resultado bastante, tem dado bastante resultado positivo. E a questão aí é a gente se informar, né, primeiro conhecer, perguntar sobre, e aí depois a gente ir atrás. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da live. Peço desculpa aí pelas ligações, mas acho que agora deu certo, parou aqui de tocar as coisas, né? Mas eu espero vocês na próxima semana, não na outra. A gente vai continuar falando aí, tenho mais algumas informações sobre o autismo. Então eu deixo vocês aí todos, já quero aproveitar e já quero convidar todo mundo. Dia 23 a gente vai estar fazendo a inauguração da 2ª unidade de onde eu trabalho, a empresa que atualmente eu tô trabalhando, é lá em Requinan. Então sejam todos convidados, a gente vai estar lá com a equipe terapêutica nessa inauguração, dia 23, domingo que vem, domingo agora, às 10h30, então God of Life Requinan, unidade 2. Então, quem quiser conhecer, quem quiser saber, quem quiser me ver, vamos lá, tá? Nesse domingo vai estar a descrição aí do evento, acho que o portal colocou. E aí lá vocês também vão ter acesso aos profissionais, né? Então, a gente tá aqui em Nishio e agora a gente vai estar indo para Requinan a partir de março. Então, a partir do dia 2 de março, a gente já começa o processo terapêutico, todas as intervenções terapêuticas lá em Requinan. A galera que é aqui de Aichi e tiver interesse, quiser saber, quiser conhecer, a gente vai fazer uma apresentação bem bacana aí sobre tudo isso aí que a gente falou, né? Sobre todo esse processo de intervenção para os pais conhecerem e saber o que são essas terapias, ok? Gente, obrigado, curtem e compartilhem a live, curtam a minha página aí no Facebook. Espero vocês daqui a 15 dias para a gente voltar a falar aí sobre as lives sobre autismo, ok? Um abraço para todo mundo, pessoal que mandou mensagem
eu vou lendo, eu vou respondendo para vocês, ok? Então eu espero todo mundo aí na nossa próxima live. E quem puder ir dia 23, estarei com o pessoal lá em Requinão, né? Na inauguração da nossa segunda unidade. Um abraço para todo mundo, boa semana, pessoal, e até a próxima!